E aí, gente, tudo bem? Eu estou aqui no Ginásio Arrudão, dentro da Sala do Marreco, onde estão guardados alguns troféus conquistados pelo clube ao longo desses 17 anos. Tem também, olha só, fotos de todas as formações do Marreco, desde as mais recentes até as mais antigas. E tem um personagem que está aqui e foi muito importante para a história do clube, marcou época, deixou saudade, mas está de volta. Rafael Octaviano foi o segundo técnico do clube na Série Prata de 2008. Foi campeão, mas não permaneceu para o ano seguinte. Mesmo com a vaga na Série Ouro, o Marreco resolveu ficar mais uma vez na Série Prata e ainda em 2009, Rafael voltou a Beltrão e reassumiu o verde e preto. 16 anos depois, ele retornou, mas para outro desafio, direção executiva. E a gente está chegando aqui, ó, escritório do Marreco, sede do Marreco, próximo ao Arrudão, para conversar então com o nosso entrevistado. Vamos lá! Bom dia! E aí, Rafael, tudo bem? Bom dia, Tudo bem certo? com você? E aí, vamos relembrar os tempos áureos do Marreco? Com certeza, vamos relembrar. Vamos lá então. Rafael, agora me conta uma coisa de imediato. Como é que aconteceu esse teu retorno, cara, 16 anos depois, hein? Depois que eu saí do Marreco, Julian, eu passei por vários segmentos esportivos, né? Passei pelo meio acadêmico, como professor de futebol, futsal e outras disciplinas. Cheguei ao setor público, onde fiquei por 8 anos como secretário de esportes. E ao final desse mandato, desses 2 mandatos, eu sabia que eu teria que retornar para a iniciativa privada, ou para o futebol ou futsal. E aí, em contato com o Lavarda, surgiu o convite da gente estar retornando a Francisco Beltrão e ao Marreco Futsal, agora numa nova função. Que legal. A gente está chegando próximo aqui, ó, do Ginásio Arrudão, que hoje é a casa do Marreco, né, Rafael? Mas no período que você trabalhou, não era aqui, né? Não, eu nunca tive o prazer de dirigir o Marreco no Arrudão, né? Durante os 2 anos que eu estive à frente do Marreco, a nossa casa era o Ginásio Sarará, onde a gente teve grandes conquistas, né? Onde a gente teve muitas alegrias e também proporcionamos alegrias aos torcedores de Francisco Beltrão. Você já esteve no Sarará depois que você voltou aqui para Beltrão? Não, desde 2009 que eu não vou ao Sarará. Vamos lá? Vamos. Vamos lá então conferir um pouco mais e lembrar um pouco mais de 2008, de 2009, época que o Rafael treinava o Marreco. Ao chegar à Cidade Norte, Rafael reencontra amigos que conviveram com ele há 17 anos. Isso aí. Vem, Sonini. Não, vem. Certo, é professor. Essa era a camisa do Marreco em 2008, primeiro ano do clube, bem diferente daquela tradicional listrada que nós conhecemos hoje, preta. Olha o escudo, gente, bem diferente, não é? E esse era o ginásio Sarará aqui na Cidade Norte. E para relembrar essa história do Rafael, as primeiras passagens dele pelo Marreco, a gente está aqui com o Cadu Guerreiro, com o Ademir Augusto, 2 comunicadores aqui de Beltrão, e com o Arno Ribeiro, primeiro técnico do Marreco e que foi necessária a tua demissão para vir o Rafael, não é? Uma história diferente para contar. Tudo tem um porquê, né? A gente às vezes não pode ficar chateado. Eu trabalhava no Detran durante o dia, né? E depois das 5 eu vinha trabalhar no Marreco. Então tudo tem um porquê. Era para ser feita a história desse jeito. Tem uma ótima pessoa que é o Rafael, tanto que foi contratado agora pelo Marreco. Então a gente tem que ficar feliz, mesmo às vezes numa adversidade. As coisas acontecem tudo por um porquê. Então, que bom que veio essa pessoa fantástica, o Rafael, e voltou para cá para trabalhar novamente com o Marreco. Então, sucesso para ele e fica essa história gostosa que a gente tem para contar hoje, né? Rafael, com essa sensação de voltar ao Sarará pela primeira vez?
É muito emocionante, assim, porque a gente construiu uma história, até falei de detalhes que aconteciam na época, né? Como o Arno falou, eu me lembro da emoção dele na transmissão do jogo de acesso, depois do jogo do título, e eu sempre, quando passo por Beltrão, falo que essa divisão, assim, o Arno é tão campeão quanto eu, porque na verdade quem construiu aquela estrutura, quem construiu aquele time foi ele, né? E a gente veio dar sequência por uma situação circunstancial de trabalho, né? E a gente sempre teve uma relação muito boa, até antes de vir para o Marreco, a gente era opositor nas quadras aí, então eu agradeço muito ao Arno também por ter construído aquela bela equipe, por a gente ter podido dar sequência no trabalho que ele iniciou e a gente finalizou, então o título é de nós dois. Demir Augusto, você estava em qual emissora na época, em 2008? Eu saí da Educadora em 2009, eu lembro que em 2008, quando o Marreco foi criado, foi lá, inclusive, a primeira reunião foi lá na empresa Carbras. Você estava? Estava na reunião que decidiu ser montado o time, e depois foi montado o time, na apresentação do primeiro elenco, eu fui o mestre de cerimônia aqui em 2008, parece que está passando um filme na cabeça da maneira que foi. O Marreco ele foi montado de uma maneira diferente de que quando se organiza um time para disputar uma competição. O Marreco veio do nada e hoje ele é o principal time, dá para dizer assim, é um gigante, né? Da cidade, da região, né? Comparando aí com grandes outras equipes concorrentes também. Como é que era cobrir o Marreco naquele primeiro ano? Na verdade, as dificuldades eram muito diferentes, né? Muito mais difíceis do que hoje, né? Hoje, emissora de rádio não viajam mais. Hoje, graças à tecnologia, né? Que bom, porque na época você não tinha como você não fazer um jogo sem acompanhar o time. Na minha época, de rádio principalmente, eu não tive essa certa tranquilidade que se existe hoje graças à tecnologia. E que bom que ela veio, né? Era difícil, mas nós nunca deixamos nossos ouvintes na mão. Pois é, ô Rafael, e aí foi assim, você veio em 2008, né, depois de sair do Arno, foi campeão e não quis permanecer para 2009, depois voltou inclusive sem acertar o salário, como é que foi isso? Tocou o celular 46 e ele falou, Piazão, pô, estamos precisando de você aqui e tal, os atletas querem que você volte, a imprensa quer que você volte, torcedor. Cara, eu falei, para quando você precisa? Ele falou, para amanhã. E aí foi, comuniquei minha esposa, montei no ônibus, ele falou, mas quanto que tu quer? Eu falei, depois a gente conversa. E a gente foi ganhamos do Clevelândia, e ele, quanto que nós vamos acertar salário? Ganhamos do... Não, depois a gente conversa, depois, quando a gente foi ver, já tinha acabado o campeonato, o Marreco tinha subido, e aí que a gente foi sentar, e eu falei, cara, vê o que vocês podem pagar aí. Eu não vim por causa de dinheiro, porque eu tinha meu emprego lá em Paranavaí, eu vim para ajudar realmente no projeto. E deu tudo certo, e aí ele pagou, e foi uma história até curiosa, né? Duas histórias. Uma que eu pedi exoneração de um concurso público em 2008 para vir, e em 2009 que eu vi sem acertar salário. Cadu, e lá em 2008, 2009, você estava na Educadora, sim, mas era uma das pessoas que mais conviveu com o Rafael naquele período. O que você lembra tanto, cara? Sem dúvida, o Nini era o repórter da época e eu tive a grande oportunidade de almoçar junto com o Rafael por longos e longos meses, né, onde a gente conversava, debatia, e quando nós nos reencontramos eu falei para ele que o amor que eu sinto pelo time foi vendo Camarão, Cleaver e as conversas que a gente tinha todos os almoços, sabe? Então ele foi um grande companheiro aí, a gente partilhou muita coisa, né? As coisas mudaram e estamos aqui revendo o professor Rafael e desejando para ele boa sorte e novamente as boas-vindas na cidade. Para mim parece que o tempo parou em 2009 e aceleraram com o controle remoto. Porque assim, quando eu passei pelo Marreco era assim, o Marreco é o time que está iniciando, o Marreco é o time novo, é o time organizado, o Marreco 16 anos depois a gente fala assim, pô, o Marreco é o time que tem história, tá chegando a 400 jogos na Série Ouro, tá chegando a 200 na Liga, 900 jogos oficiais. Cara, é tudo muito louco, porque parece que eu fiquei 16 anos dormindo e acordo agora numa outra realidade, né? Que é a história, é o time histórico da cidade, o time que mais participou e tal, e lá era tudo muito novo, então para mim também é bem interessante assim, e bem legal de saber que tem uma história aí construída por muitas pessoas, não só a gente, né, mas por várias outras pessoas também para chegar até aqui, né. Mas e o que será que o Rafael espera do futuro do Marreco? Nesse momento não é tão surreal assim pensar no título da Série Ouro. O Marreco chegou perto ano passado, né? Com todas as dificuldades da temporada de 2024, o Marreco chegou perto. Então assim, espero que a nossa vinda aqui possa, de certa forma, contribuir, né, com aquilo que o Marreco talvez precise. E assim, acredito muito, 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 e vai ser uma obsessão, pelo menos para mim. Eu chego todos os dias para trabalhar com esse pensamento de conquistar a Série Ouro pela primeira vez com a camisa do Marreco.